De volta com o Canal 8 Esportes aqui no Canal 8 para esse segundo bloco. E essa resenha é gostosa, porque você viu, passa o tempo, a gente começa a contar as coisas, né? Falando bastante assim desse processo eleitoral do Guarani, do que pode acontecer ano que vem com esse clube empresa. E hoje ele está falando de uma situação séria até, essas coisas entre Red Bull, que veio com um aporte financeiro e comprou um clube. Até que ponto isso judicialmente pode, olha, eu fico preocupado com uma situação como essa, porque até o ponto que eu entendo de futebol, nenhum clube pertence a ninguém. Tá? Não existe isso. Como o pessoal da família de Barros não era sim, por exemplo, nós falávamos de conselheiro ou vitalícios, alguma situação assim. Ah, você tem uma ideia de que o pessoal, a família X colocou uma certa quantia em dinheiro lá, mas durante todo esse processo que houve o clube esse dinheiro já foi retirado, mas ninguém é dono de um clube. Como é que uma empresa vem, paga uma pessoa para ser dona do clube? Eu fico preocupado, porque se você tem sócios lá, o verdadeiro dono do clube são os sócios e não uma pessoa só. Gostaria de entender essa situação. Judicialmente, isso, se algum sócio entrar judicialmente contra, eu acho que mela essa situação. O que eu vejo tecnicamente na condição até de advogado, né? Os causídicos do Red Bull são pessoas de extrema qualidade, né? Tem conhecimento técnico ímpar. Não fariam jamais um contrato para dar essa brecha. Só que aí eu entendo o que você está colocando, porque é um exemplo oeste. Então. Já foi de Presidente Prudente, já foi de Barueri, Itápolis, agora está em Barueri. Depois vai virar para outro lugar. Tem casa, depois vai para outro lugar. Então eu me preocupo no futuro. Caso não seja aprovado uma lei, tem que ter esse segmento. Mas hoje eu entendo que a qualificação deles, ou a colocação, a pertinência vem dentro de um patrocínio. Eles estão como patrocinadores. Então, como patrocinador, aí entra a sua situação, que você bem colocou. Não é dono, não é proprietário. Então, o Bragantino fica com o nome, o Oeste fica com o nome, e o representante, o investidor, está literalmente patrocinando. Mas o próprio Red Bull tem ambições gigantescas, nós sabemos. Tem Red Bull na Espanha, na Alemanha, no mundo inteiro. Eles começam com um time de divisão menor, o mínimo possível próximo da principal, que é para chegar logo. A previsão, como o próprio Antônio Carlos Zago comentou, no Bragantino, a nossa previsão de 2 a 3 anos estarmos na Série A. No primeiro ano já está lá. Ou seja, a condição, a estabilidade financeira, a tranquilidade, né? A harmonia vem forte. Porque também não adianta só ter dinheiro, viu, Guilherme? Você sabe, né, Jacozinho? Não é só o dinheiro, se não tiver ambiente, se as coisas não derem certo, não tiver um colegiado preparado, apto, né? Um diretor executivo que entenda tem um clube novo, bola. não tem aquela pressão que tem um Guarani, uma Ponte. Tem uma torcida, O maior problema dos clubes hoje, Orley, é a questão da pressão da torcida. A cobrança. Hoje a torcida está praticamente mandando dentro do clube. Né? Então esse é o maior problema. Igual, vamos dar um exemplo, o Claudinho saiu da Ponte não jogando nada. Hoje é o melhor jogador da Série B. Melhor jogador da Série B com potencial. Faz cada golaço. Então, Orley, por que um jogador desse, num tempo tão curto, consegue fazer um campeonato tão diferente de um clube para o outro? Né? Então vai questionar a qualidade do jogador, pelo contrário, qualidade ele tem. Então, mas a gente Será que por sabe algumas circunstâncias que envolveram Mas a gente sabe que jogar no Guarani e jogar na Ponte é diferente. Né? Então, às vezes, vem jogador de time grande, né, que vem para um Guarani e não anda, não consegue. Aí sai daqui. Nossa, cara, o que tem de exemplo disso, Rolê? Então, assim, principalmente a pressão dos dois, até na questão da revelação. A gente às vezes fala, por que não põe os meninos para jogar? Você põe o menino para jogar. O cara errou o primeiro passe, já não serve mais. Você perdeu um jogador que poderia ser promissor por causa de uma partida, por causa do momento errado que você colocou o jogador, por causa da pressão da torcida. Exatamente. A torcida já não aceita mais aquele jogador. Então, é uma situação muito complicada na questão de Guarani e Ponte, que são 2 gigantes do interior. Né? Então, assim, tem muita coisa. E o que eu vejo de pior na questão do Red Bull é aonde que vai começar a entrar você administrar 2 clubes. Porque o que acontece? O Red Bull vai ficar na A2. Caiu. Aí já teve o problema do São Caetano com Verdade. Aí já engloba outros clubes. Esse também, que é o maior problema. Tá bom. Se o Red Bull for campeão. Se o Red Bull for campeão e o Bragantino cair. Não pode. E aí, como é que vai fazer? Mesmo o campeão, já vou te dizer para você o que acontece. Já fui pesquisar na Federação Paulista. Mesmo sendo campeão, ele cai para a Série A3. Então, ele cai para a Série A3. Então, assim, você já viu isso? A divisão o de baixo, campeão, ele cai para a Série A3. E aí o segundo, que é o Bragantino, ele ficaria na 2. Mas uma pergunta só.
Você falou que o Red Bull hoje está como patrocinador do Bragantino. Isso. Então, se está como patrocinador, não entra essa causa. Qual causa? De cair para 3. Claro que entra. Não, patrocinador não. Claro que entra. É que ele colocou, se o Bragantino cai, por exemplo, assim. Ele pode ser o patrocinador, isso já é um acordo. É um acordo entre eles, mas o time, provavelmente, então, hoje é o Bragantino. É o Bragantino. Sim. Ah, entendi. É o Bragantino, entendeu? É um rótulo, hoje é um rótulo, mas tinha muito meu amigo. A gente conversou na macarronada, batendo um papo, olha eu fazendo propaganda aqui. Não, fica tranquilo. Vai ficar bravo comigo. Não, imagina que não. Então. O Marquinhos falou isso, né? Falou, olha, estou estudando, eu vou fazer uma parceria que vai salvar, vai nos salvar. Até porque a gente estava numa dificuldade grande, né? Claro. E vou falar, a tendência do Bragantino era na Série B agora, tá brigando para não cair. Pelo que a gente pôde acompanhar, era um time que dificilmente ia brigar por alguma coisa. Inteligente, perspicaz e rápido. Ele é demais, né? Rápido. Caiu, já foi atrás, já resolveu. Isso na súmula até porque a primeira opção não era o Bragantino. Todo mundo sabe disso. Não era. O Bragantino foi atrás de outro clube. Esse eu já não sabia. O Red Bull foi atrás de outro clube. Mais um exemplo. Se na súmula tiver Bragantino e Red Bull, Bragantino jogando, Red Bull dando um aporte, você acha que corre esse risco de cair? Na súmula? Então, na súmula não. Eu acho na súmula. Não, se já na súmula como Bragantino e como Red já Bull... Já foi estabelecido pela Federação Paulista, está no Estatuto do Então Campeonato não é só aporte financeiro. Já está no Estatuto do Campeonato. Então não é só isso foi sentado, já foram sentados à mesa, já foi definido o Estatuto. Tanto que os dois estavam na Série A. Um estava na Série A. Então não é aporte financeiro, não é o patrocinador só. Porque eu entendo que ele só patrocina. Red Bull não é. Se fosse só patrocinador... Mas já foi definido. Não, mas se fosse são dois pontos. Eu vou me interessar. São dois pontos. Porque, ó, você entrar com patrocinador porque não aporte pode ter duas financeiro... instituições registradas na Federação Paulista nem na CBF. Então, exemplo, se na súmula for Red Bull apenas e Bragantino apenas, não dá esse confronto de A3. Mas não, na Federação Paulista já está estabelecido. Sim. Já sentaram-se à mesa, foi até uma discussão que todos fizeram. Então, mas já aí, está aí estabelecido. Que a gente faz Bragantino na Série A e Red Bull na Série A2. Sim. Ok? Bragantino campeão da Série A2. E o Red Bull campeão da Série A2 e Bragantino descenso, automaticamente, ele mesmo como campeão, ele vai para a Série A3 automático. Mas vamos lá para o jurídico. Automático. Pro jurídico. Se vir, não existe negócio de aporte financeiro. Então, ele é dono dos dois clubes. Deve haver alguma coisa porque no jurídico nessa condição, então. É a mesma, são duas empresas, são duas empresas iguais. Sim. Uma entra com o nome Red Bull e a outra entra com o nome Bragantino. Aportaram é o que eu tô falando. Aportaram Então, porque um exemplo, vamos lá. O senhor é advogado. Se eu entrei como Red Bull apenas o nome, Bragantino apenas o nome, se a CBF me derrubar, eu vou assinar onde você prova que eu sou Red Bull? Pelo que o Guina está explicando, e sem ler o contrato, porém deduzindo, entrou como patrocinador, é um investidor, registrou a agremiação Bragantino. A agremiação ela pode registrar. Porque tem CNPJ, são CNPJs existindo. Então, por isso eu tô falando. Eu acredito que seja isso. Por isso que eu também comentava, porque lá dentro só teu dinheiro, isso. só ter um executivo competente, é todo um conjunto vai errar umas coisas dessas, né, então, os caras são o mundo inteiro, né? Mas acho que deve ter alguma situação, alguma cláusula vinculando essa situação. Mas assim, tem vínculo, eu até estou falando para o pessoal de casa também entender. Isso, quem não bem é colocado. meio esportivo, como que é essa transição o vínculo tem. Nós que estamos envolvidos. A gente sabe o que você está falando. Certeza, né? Tanto que para você registrar, por exemplo, na Federação Paulista, na CBF, você tem que provar um vínculo. Sim. Não tem como. Então a Red Bull teve que provar através de um contrato o vínculo que ela tem com o Bragantino. E aí você passa a ser o mesmo CNPJ ou CNPJ, mas vinculados a duas empresas. Sim. Uma mesma empresa não pode ser dono de dois times. Ela não pode. Disputando a mesma competição na mesma divisão. Então não é só uma parte financeira. Não é só uma parte financeira. Não é só a parte financeira. Realmente já tem a igual quando tinha o Audax. Isso, igual quando tinha o Audax. Isso. O Audax, o Grêmio Osasco, o Audax. Não, o Audax, é o Osasquinho, que é o Osasco só. Sim. Tem o GEL, que é o Grêmio Esportivo Osasco. Tem agora o Oeste Tábuas, que é de Osasco. Ele comprou 100%. Ah, comprou 100%? Comprou 100%. O banco lá, que é do seu Mário, lá comprou 100%. Então, assim... No entanto que na estampa ela tem a marca Audax na camisa. Então, assim, tem 4 times em 1. O maior problema que eu vejo, Olê, da questão do Red Bull é essa questão, porque começa a envolver outros clubes. Já teve problema entre São Caetano e o que subiu para a Série A.
O Água Santa. O Água Santa, isso. Né? Já teve isso. uma disputa entre os dois Tanto ali. que o Água Santa herdou uma vaga agora para a Série 2. Então, assim, o problema maior é esse. Porque você começa a envolver uma situação de campeonato que mesmo você sendo campeão, você cai, aí o outro que... Isso. E aí? Aí é tipo uma virada de mesa, vamos botar assim. Né? Então, assim, e quando for na Série A? Vai ter mais um problema. Mais um problema. Então, assim, se envolve um time grande. Então, tem tudo isso que engloba essa mas situação foram, de Bull Bragantino. é o que eu estou falando, porque todos sentaram-se à mesa, inclusive com os times grandes também. Então isso foi definido pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, em comum acordo com os 20 clubes que fazem parte da elite do Campeonato Paulista. Arbitral, foi tudo Arbitral. Então foi definido lógico, lá. Então não é eu que estou falando. Lógico, tem que ter a canetada de todo mundo. Se não tem a canetada de todo mundo, não acontece isso. Ele já sentou à mesa do arbitral, ele sabe como funciona. Se um falar um A, vai ter que se sentar e se renovar tudo isso. Porque não adianta. E depois ter a situação contra você... Depois que aceitou, acabou. Mas depois que aceitou, acabou. Mas aí que eu entro. Um exemplo. Só um exemplo. Por que eu falei falei diretamente da súmula? Porque o Audax ele entra no Paulista com os 4 times. Série A, B, C, D. Não, entra. Só que nós sabemos que são tudo Audax. Dividido em quatro casas, vamos dizer assim, para quem mais fácil que quem está em casa. 4 times com uma empresa gestora que cuida de 4 times. Então, assim, o Audax não tem problema. Só que cada um é um CNPJ. É uma gestora que está cuidando dos 4 times. É diferente do contrato que o Red Bull fez com o Bragantino. Mas vamos lá, onde eu quero chegar? Se na súmula, tá certo que assinou, você está falando aí, eu, como pessoa de casa, estava pensando, se na súmula leva Red Bull, na súmula leva Bragantino, se leva esse nome, na súmula é a comprovação que é o time extinto do outro. São divisões diferentes. Não é, Orley? Você quer colocar que é uma fusão. É uma fusão. Mas são divisões diferentes. Não, mesmo assim. O barra Red Bull à frente, qualquer empresário que coloca o seu dinheiro pode. Então, mas aonde eu quero chegar? Um exemplo aí. Se ele falar assim, ó, eu pago hoje 30 milhões pro Corinthians hoje. Chego lá no Corinthians, ó, eu tenho uma parte financeira de 30 milhões. Só que eu quero que você coloque Corinthians barra Guina Paiva. Isso é um direito meu. Tá, mas eu tô assim, se não tiver barra, não, tiver o nome da entidade todo. Isso vai estar no contrato. Isso não significa que eu comprei o Corinthians. Mais um exemplo, vamos lá. Se eu quiser entrar na Série B com um outro time chamado Guina Paiva, eu também posso. Vamos lá, o Marco Aurélio é torcedor do Bragantino. Leva o nome do Bragantino. O Bragantino na súmula. O Bragantino foi prejudicado. Se ele, Marco Aurélio, quiser entrar no palco contra a CBF, ele pode ganhar a causa. Não. Não pode, Orley? Não. Eu não é? entendo Juridicamente? Assim, Não. O que você acha? Eu acho que dá uma dupla interpretação, mas depende do que está no contrato. É o contrato. O problema o que está no contrato, que nós não temos acesso, se estiver vinculado... E outro, o Red Bull não vai fazer uma situação que depois possa prejudicar ele. Isso aí é mas assim, ele também... O que o Red Bull fez até hoje que não deu certo? Mas então, até na Fórmula 1, primeiro ano que disputou foi campeão. Mas vamos lá. Como que o Red Bull vai fazer uma parte financeira no time Red Bull jogando para não ganhar título com a marca dele? Mas ele vai ganhar título. Ele tá ganhando. Ele vai ganhar título. Ele com 2 times, não. Lógico que vai. Não pode ganhar. Lógico que vai. Ele vai arriscar a ganhar 2 títulos, tanto na Série A quanto na Série B. Mas ele não vai ter... Ele não vai levar. Ele não vai ter 2 times da mesma divisão. Então, tudo bem, mas essa transição o título de campeão permanece com ele. Mas aí eu acho que é bobo o time? Eles estão entendendo, né? Eles estão entendendo. A prioridade é o time A. É quem está numa série superior. Ok, mas o outro time vai entrar por entrar. Por entrar. Isso a gente já sabe. Ali, o que o Red Bull vai fazer? Ele vai usar, já foi falado isso. O Red Bull vai usar como laboratório para a divisão acima. Então eles vão colocar os jogadores que têm potencial para jogar uma Série A do Campeonato Paulista ali na Série A2. Porque ele sabe que se ele precisar buscar, ele não vai gastar o dinheiro dele lá e trazer um jogador de fora, não. Ele vai usar o que ele tem aqui na Série A2, que estão num nível muito próximo da Série A1. Isso que o Guina está falando, e eu vejo dessa forma também, eles são muito inteligentes, né? Eles não têm categoria de base. Acho que não. Então vamos usar uma categoria menor, sem disputando dúvida, uma competição paralela. Mas eles ficaram com a base. Ficou o Bragantino e o Bragantino perdeu a base, ficou só Red Bull. A base do Bragantino é do Corinthians. Todo mundo que vai falar. Não sabe disso. Na verdade não era. Quem tomava conta antes do Red Bull fazer essa fusão era o pessoal da AMS. Que é o antigo,
Que era eles que tocavam toda a base do Bragantino, tinha uma parceria. Porque o Marinho falava pra mim, cuidado profissional já é muita coisa, quanto mais a base. Você tem que fazer uma coisa bem feita. E os dois não dá, né? Os dois não dá. É verdade. E a gente tinha muito acesso com o Corinthians e tudo mais, e apresentava vários jogadores. Então, e é o que o Red Bull está fazendo então. Usa uma outra categoria de competição. Sim. Uma competição muito boa, coloca em série jogadores de 19 anos. É o segmento do Atlético Paranaense, que ele joga o Nacional com 23. O Nacional não, ele joga o Nacional, estadual. Perdão, o estadual como sub-23. Então, assim, e aqui na região não tem, só tem Copa Paulista, umas coisas mais paralelas que é quase um amador da liga. A Copa Paulista virou tá crescendo. Agora, agora tá na transição. Por quê? Alguns times de renome, que Piracicaba, Mogi, eles não conseguem alcançar uma Série A2, Série A3. Então, como que são os times distintos, times bons, tem torcida, bastante torcida, o 15 de Piracicaba tá enchendo. O 15 de Piracicaba que é o que você trouxe, o treinador lá, o Tarcísio, né? Tarcísio passou com o senhor também, né? Então, o Tarcísio tá no 15. Da Copa do Brasil, né? Isso, então, assim, aumentou a visão. Mas a Paulista, a Seleção Paulista era igual uma Paulista Cup. Era só, a gente fala que é o refúgio dos times. Então, todo o campeonato começa assim, né? A Copa Paulista, o pessoal não dá muita importância, mas, pô, ela abre duas vagas aí sensacionais, né? Claro. O Guarani disputou Série D e Copa do Brasil. O Guarani disputou com o Michael Robby, né? Michael Robby. Nossa, o Michael Robby, o Garganãozão. Ele montava o time, ele era um Beto, a devida proporção, porque o Beto, sensacional. Eu peguei a situação do Michael Robby na Inter de Limeira, onde ele colocava no banco de reserva o dinheiro dos jogadores. Era isso mesmo. Ele ia pagar os jogadores com a maleta de dinheiro aqui, roubaram ele na frente do brinco. Antes de pagar, ele falou, pessoal, não se preocupe, eu vou buscar mais. Vou buscar mais, já tá certo já com vocês. Um exemplo nosso, assim, o Orley sabe que eu sou da torcida do Guarani, eu fui também quando jovem, né? A gente tem nossa fase aí. E ele, nos ônibus, que dava 10 ônibus pra nós, pessoal. Vai, enche os ônibus aí que vocês vão à vontade. Mas dentro dessa colocação. Lanche, tudo verdade. aportado por ele. Da própria Copa Paulista, que falou da devida importância, no passado, o Sub-23 do rival acabaram agora, extinguiram, né? Na época áurea, nós tínhamos os aspirantes. Chegava mais cedo no estádio Brinco de Ouro para ver que era esse Sub-23, que o Atlético Paranaense tem. Nós íamos mais cedo pro Brinco para assistir os jogos de aspirantes, para ver se tinha preliminares. Era sensacional. Eu com 13 anos no Flamengo fazia preliminar do profissional no Maracanã. E a torcida acompanhava. Deixa mais um rápido intervalo. O papo tá tão bom. Logo após as mensagens comerciais voltaremos. É rapidinho.